Olá pessoal, eu sou o professor André, desse nosso canal Matemática de Primeira. Na nossa aula de hoje iremos fazer uma breve introdução aos conceitos de lógica matemática. Eu espero que vocês gostem. Antes de iniciar nossa aula, eu peço que vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Vamos lá? Então pessoal, na nossa aula de hoje, como eu já havia mencionado, nós vamos falar um pouco sobre alguns princípios de lógica. Tá? De início, eu trago para vocês esse organograma, digamos assim, falando um pouco sobre os princípios aristotélicos. Na realidade, são bases matemáticas, né? São fundamentos do argumento matemático que a gente utiliza. Então, basicamente, a matemática ela se alicerça em três princípios aristotélicos, né? Que são os princípios que a gente chama de princípio da identidade, princípio da não contradição e princípio do terceiro excluído. O princípio da identidade, ele diz o seguinte, que algo só é igual a ele mesmo. Então, eu tenho aqui algo A, né, igual a ele mesmo, ou seja, uma coisa só é igual a ela mesma. Então, quando eu escrevo que x é igual a 3, é porque o único valor torna x verdadeiro é 3, por exemplo. O princípio da não contradição, ele é um princípio matemático aristotélico importante, porque ele diz o seguinte, que algo não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então, toda vez que eu faço uma afirmação, que mais na frente nós vamos definir como proposição, então assim, por exemplo, se eu digo que x é igual a 2, isso aqui ou é verdade ou é falso. Ele não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, né? Então, uma coisa eu não posso classificá-la como verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por isso, a gente usa o princípio da não contradição. E o princípio do terceiro excluído, ele é um princípio também interessante, porque ele diz que uma coisa só pode ser verdadeira ou falsa. Então, se eu tenho uma afirmação, se eu faço uma proposição, então é porque eu tenho que classificar necessariamente essa proposição como verdadeira ou falsa. Ou seja, não existe uma terceira opção. Por isso que o nome do princípio é princípio do terceiro excluído. Tá? E aí vem exatamente essa questão da definição do que são proposições. Em lógica, em matemática, nós vamos trabalhar com proposições, que elas podem ser simples ou compostas. Isso é um objeto de discussão futura, tá? Mas por enquanto eu quero só que a gente compreenda o que é o conceito de proposição. Então, proposição nada mais é, né, do que uma oração que declare algo, podendo ser mensurada como verdadeira ou falsa, sem caso em que ela se encaixe nas duas opções. Ou seja, respeitando exatamente aquela questão dos princípios aristotélicos, então a proposição nada mais é do que uma oração, uma frase, em que eu possa mensurá-la em verdadeira, né? Verdadeira, ou eu posso mensurá-la em falsa. Observação. Sendo oração, ela deve possuir sujeito e predicado. Então, obviamente, para eu dizer se uma frase está correta ou não, ela precisa ser uma frase completa, com sujeito e predicado. Por exemplo, os alunos do IFP Campus Floriano, né? Então, essa oração aqui, essa sentença aqui, ela não pode ser considerada uma proposição. Por quê? Porque ela só tem um sujeito, os alunos do IFP Campus Floriano. Então, aqui ela não é uma proposição. Já quando eu digo que os alunos do IFP Campus Floriano são inteligentes, então é uma proposição, porque são verdadeiras, né? Então vocês são inteligentes. Então é uma proposição. Por que ela é uma proposição? Porque eu posso classificá-lo em verdadeiro ou falso. Nesse caso, verdadeiro. Né? Uma proposição verdadeira. Tá? E a segunda observação que eu faço, gente, é sendo declarativa, né? Essa sentença ela não pode ser nem exclamativa, nem interrogativa, nem imperativa ou optativa. Ou seja, para ser uma proposição, eu não posso, claro, né? Tendo uma sentença, para ela ser proposição, ela não pode ser exclamativa, interrogativa, imperativa ou optativa. Por exemplo, quando eu digo assim, que dia lindo, né?
Que dia lindo é uma expressão exclamativa. Então eu não posso classificar como verdadeiro ou falso. Para alguns o dia pode estar bom, para outros não. Então sempre que as sentenças ou as expressões são exclamativas, elas não podem ser proposições, né? Quando uma pergunta, qual é o seu nome? Então eu também não consigo classificar. Então aqui não é uma proposição. Eu não consigo classificar em verdadeiro ou falso. Algo quando é imperativo, né? Preste atenção na aula. Então, quando eu tenho uma sentença que indica uma ordem, ela também não é considerada proposição. Ela só é proposição se ela for uma oração com sujeito e predicado, ou seja, quando dentro dessa frase, dentro dessa sentença, eu posso classificá-la como verdadeira ou falsa, né? Uma outra frase optativa que exprime o desejo, quando eu digo assim, olha, que você tenha uma boa aula, né? Então, essa aqui não é uma proposição também, né? Não é uma proposição, por quê? Porque eu estou exprimindo um desejo, ou seja, quando eu apresento um desejo, eu estou tratando de uma sentença optativa, e por ser optativa, ela também não é proposição, tá? Então, por exemplo aqui, essas sentenças são proposições? São. Então, olha só, Floriano é um município do Piauí, é verdade ou falso? Bem, então aqui é verdade, Floriano é um município do Piauí. Então ela é sim uma proposição. Por quê? Porque eu posso mensurá-la em verdadeiro ou falso. Por exemplo, a farda do IFP é branca. Bem, a camisa é branca, ok. Então é verdade. Então, por ser uma frase que tem sujeito e predicado, né, ela é uma proposição. Quando eu digo isso, eu estou dizendo o quê? Que eu posso classificá-la em verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu digo 2 mais 2 é igual a 5, aí aqui surge uma dúvida. Muitos alunos dizem, não é proposição. Quando, na realidade, 2 mais 2 é igual a 5 é uma proposição. Só que ela é uma proposição falsa. Então, quando eu tenho 2 mais 2 é igual a 5, falso, né? E, por ser falso, por eu ter condições de classificar como verdadeiro ou falso, então 2 mais 2 igual a 5 é uma proposição falsa. 3 ao quadrado igual a 9, verdadeiro, e também é uma proposição. Professor, e se eu só tivesse assim, 2 mais 3, né? Bem, isso aqui, a gente vai ver na frente, é a chamada sentença aberta. Ou seja, isso aqui não é proposição, né? Não é proposição. Por quê? Porque eu não posso dizer se ela é verdadeira ou falsa. Tá certo? Então, o que é que acontece? Além das proposições, existem 2 outros conceitos importantes. O primeiro é o de paradoxo, que é um conceito do ponto de vista lógico bem complexo. Então, nessa aula de hoje eu vou apenas apresentar uma base, um conceito para vocês, né? Então, o que é um paradoxo? Na realidade, paradoxo é uma declaração, né? Ou seja, uma frase que a gente, teoricamente, a gente pode classificar como verdadeiro ou falso, né? Só que ela é uma declaração que vai de contra o senso comum, né? Então, na realidade, é uma declaração que aparentemente ela pode ser verdadeira, ou seja, a gente pode mensurar ela, mas que ela nos leva a uma contradição lógica. Ou seja, é uma situação que contradiz a intuição comum. Então, um paradoxo bem conhecido é esse aqui, ó. Pinóquio disse, eu sou mentiroso, né? Então, aparentemente é verdadeiro. Só que se o Pinóquio é mentiroso e falou que ele é mentiroso, ele está falando a verdade. Mas se ele está falando a verdade, então ele está mentindo. Então o paradoxo nada mais é do que essa afirmação, né? Então, de repente, essa frase aqui, de início, quando a gente lê eu sou mentiroso, né, a gente tem na mente a ideia de que a gente pode classificar como verdadeiro ou falso. Mas dentro desse contexto aqui, se eu disser que ela é verdadeira, ela está sendo falsa. E se eu disser que ela é falsa, está sendo verdadeira, então ela cai naquele princípio da não contradição. Logo, se configura um paradoxo. Em matemática existem muitos paradoxos, né, que são questões que envolvem bem mesmo esses conceitos de raciocínio.
quem quiser se aprofundar mais nesse conceito de paradoxo, existe um ramo da matemática chamado lógica matemática, inclusive o professor Creito é o nosso professor de lógica aqui no campus. Então tem questões bem complexas, vocês podem estar pesquisando em alguns livros, tá certo? Mas não é objeto da nossa disciplina. Na realidade aqui, o que a gente está querendo é só apresentar para vocês alguns conceitos. E, por último, eu queria apresentar o conceito de sentença aberta. Então, sentença aberta nada mais é do que uma sentença que a gente não pode determinar o sujeito dela. Olha só, determinar o sujeito da sentença. Uma forma mais simples de identificar uma sentença aberta é quando a mesma não pode ser nem verdadeira nem falsa. Ou seja, não existe o terceiro excluído, né? Então ela só pode ser verdadeira ou falsa, mas de antemão a gente não consegue classificar ela. Por exemplo aqui, x mais 2 igual a 5. Né? Tenho aqui x mais 2 igual a 5. Ela é uma sentença aberta. Por quê? Porque eu posso dizer que ela é verdadeira? Não. Se x for igual a 3, ok, ela é verdadeira. Se x for diferente de 3, ela é falsa. Só que aqui, essa sentença aqui, ela está aberta, porque eu não posso dizer com os dados que me foram informados se ela é verdadeira ou falsa. Né? Um exemplo que eu trago para vocês de sentença aberta é o seguinte: ele é alto. Né? Ele é alto, tá? Então, teoricamente aqui tá ok, né? Ele é alto. Só que ele quem? Então, veja que eu não consigo determinar o sujeito da sentença. Então, quando isso ocorre, né, essa é uma sentença aberta, tá? Só para a gente finalizar aqui, um exercício, né? Quais das sentenças abaixo são proposições? Então, primeira proposição aqui, que cidade linda, né? Que cidade bonita. Então, é uma frase exclamativa. Então, aqui não é proposição, né? Por quê? Porque eu estou exclamando. Quais são as cores da bandeira do Brasil? É uma frase interrogativa. Então, essa daqui também não é proposição, né? Tá certo? 3 mais 5 igual a 20. Ah, professor, é proposição sim, né? Então, é uma proposição sim, né? Inclusive, ela é uma proposição falsa, porque 3 mais 5 é igual a 8. Então, aqui, ok, é uma proposição, professor. O nome do professor de matemática é André, ok, né? Meu nome é André. Então, é uma proposição V, né? Professor de matemática, para não ficar uma sentença aberta, do primeiro ano do IFP, Campus Floriano, né? É o André. Então, vocês entenderam, né? Então, o que é que acontece? Nesse caso aqui, ela é uma proposição, né? Porque o nome do professor de vocês é André. Então, eu posso classificar como verdadeiro ou falso. Sentenças em que eu não tenho condição de classificar como verdadeiro ou falso, né, não são proposições. Sentenças em que eu tenho condição de classificar como verdadeiro e falso são proposições, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima aula segue uma lista de exercícios, certo? Até a próxima. Um grande abraço.